Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, é sempre um prazer estar na companhia de vocês. Meu nome é Alexandre. Eu sou o Gabriel. Pessoal, hoje falaremos sobre Davi e Golias, um gigante e um guerreiro pequeno. O que há de tão interessante nesta passagem? Bom, Gabriel. Pessoal, como todos sabem, o povo de Israel estava em conflito com o povo filisteu. E Davi estava muito longe desse conflito. Ele estava na casa do seu pai. Até que um dia pediu para o seu filho, ou deu uma ordem, que falou assim: leve esses mantimentos para os seus irmãos que estavam na guerra. Ele pegou e foi, como ele era um filho obediente. E quando ele chegou lá, ele viu uma situação muito estranha, ao parecer dele. O povo de Israel estava com medo. Todos que estavam naquele acampamento militar, ou todos os que estavam em batalha. Sabe o que era interessante? O que eu achei mais interessante nessa passagem? O ponto de vista dele. Porque enquanto todo mundo olhava para o tamanho do gigante, ele chega, olha para o gigante e fala: mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o povo de Deus? É isso que eu acho interessante, né? É mais ou menos aquela frase que fala assim: ó, tem dois jeitos de você olhar um copo, né? Sabe meio que eu cheio, vejo, meio vazio. sabe que eu vejo nisso? Proximidade com Deus. Ele estava próximo de Deus, por isso sentiu isso. Talvez ele tenha visto o tamanho do Golias, mas só que ele pensou de uma forma diferente. Ele falou assim: não, o tamanho dele é grande, só que o meu Deus é maior. Movido pela fé, né? Sim, claro. A fé tem esse poder de transformação, de visão. Tem um poder de... Você fala assim, o Salmo 23 dele, fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Exatamente. A partir do momento que você entende que não é mais você que peleja, que a força já não é mais sua, Sim, sim. fica muito mais... E o interessante fácil. é que ele sabia que ia passar pelo vale da sombra e da morte. Só que ele falou assim: ó, eu não vou temer, porque tu vai estar comigo. Exatamente. Continuando a história, quando ele chega lá, ele fala essas frases que o Alexandre falou aí. Quem é esse incircunciso? Quem é este que não é filho de Deus, que está amedrontando este povo? O rei Saul estava lá todo amedrontado, assim, junto com Jonatas e os irmãos de Davi, todos lá com medo. Afinal, o homem tinha matado muita gente. Ele já era experiente em guerra. Exatamente. E de repente chega aquele rapaz, que já não era tão mais criança, mas era um jovem, e diz: não, eu vou ganhar desse cara. O cara não tinha experiência de guerra. Ele nunca tinha ido pra guerra e fala assim: eu vou ganhar desse camarada aí que tem quase 3 metros de altura aí. E aí? Nada. E aí? Não é comum a gente pensar como os demais? Se todo mundo está fazendo assim, por que eu vou mudar? Ele já foi diferente, né? Exato, ele foi na contramão. Exato. Continuando a história, Davi, quando Saul olhou pra cara de Davi, falou assim: fica quieto, rapaz. Você tá cala a fazendo boca aí, Tem moleque. gente mais preparado que você. Né? Chegou. Eu imagino o que tenha passado na cabeça de Saul. Eu falo assim: nossa, esse rapaz tá querendo morrer. Eu Gabriel, acho... você acha que assim, eu creio que tudo tem um propósito. Né? Claro, claro. Se os irmãos dele eram todos fortes, mais alto que ele, quer dizer, a genética dele era favorável a homens um pouco mais altos. E por que ele nasceu pequeno? Deus tinha um propósito nisso aí. É por isso que tem escrito na Bíblia que Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Exatamente. Né? Quando você pega e continua vendo a história, Saul tenta falar assim: não, então vou dar um jeito para ele morrer com segurança. Vou dar minha armadura para ele. E quando Davi põe aquilo, eu acho que ele devia ser um franzininho, né? Os seus 70 quilos, não sei. Talvez. Muito, Os meus 80, assim, meu peso ele não tinha. nem o meu. Meu peso ele não tinha. Quando ele chegou lá, a armadura devia ser muito mais pesada que ele, umas 3 vezes mais pesada, não sei. Ele falou assim: eu não vou conseguir nem andar com isso aqui. Era como se fosse uma carga que segurava ele assim, e ele não conseguia andar. E você vê que a ideia dele era partir pra cima. Não, Não. Davi não tinha dessa de defensiva, não. Era jogar Ele era pra dentro de ofensivo, longe, não. era ofensivo. E ele fala assim: não, Deus vai me ajudar sem essa proteção. Exato. O que é? É ficar sem a proteção humana, sem coisas que defendam você e confiar só na proteção de Deus. Gabriel, é entrar no tiroteio sem colete. Né? É absurdo. Então, quando continua a história,
Davi passa num riacho, pega 5 pedrinhas. 5 pedrinhas. O que vai fazer diferença? Esse camarada fala assim... Aí chega Golias. Golias todo grande, forte, experiente de guerra. Fala assim, viu? Você tá achando que eu sou cachorro? Que palhaçada é essa? E ele pega e fala assim... Você vem contra mim. Com espada. Aí começa a olhar lá. Tinha um cara que tava do lado dele segurando os escudos dele. Fala assim... Você vem contra espada, contra escudo. Mas eu vou contra você no nome de... Nada mais que o Senhor. Só. Simples, básico. E a partir daí... Golias, a casa caiu. Acabou com Golias. Bom, como todos sabem, Davi acertou Golias com a funda, derrubou Golias e pegou a sua própria espada e cortou a cabeça de Golias. O que nós tiramos de lição nessa história? Quando você encontrar dificuldades pelo caminho, não olhe para o tamanho delas. Olhem para quem está do seu lado. Deus te chamou, e se Ele te chamou, Ele vai te capacitar para tudo que você encontrar. Se você vê dificuldade, você esqueça das dificuldades e lembre, Deus está comigo. Se Deus me colocou aqui, é porque Ele tem um propósito. Já foi dito aqui que tudo tem um propósito. Então se você está passando por essas dificuldades, por esses problemas, é Ele te capacitando por algo que há de vir. Davi, quando estava para matar Golias, quando ele chegou lá para matar Golias, naquele confronto de mano a mano ali, era porque Deus estava capacitando ele, que um dia ele viria a ser rei. Um dia ele viria a liderar uma nação e ele ia ser considerado um dos maiores guerreiros. Dentro dele tinha os 100 valentes de Davi. Davi era um dos mais valentes. Por quê? Se ele não fosse assim, ele não teria noções militares ou noções de como liderar o povo na guerra. Então tudo teve um propósito na vida de Davi. Na nossa não é diferente. Nós temos as nossas dificuldades, então Deus nos capacita com os nossos problemas, as nossas tribulações que passamos diariamente, porque há de vir pela frente. Então se você está com momentos de dificuldade e fala assim, eu não vou conseguir, você vai. Deus te está fazendo você passar por isso, porque tem um propósito para isso. Basta que você confie em Deus. E confiar não é só, não, eu confio e fica com medo. Ou querer tomar as rédeas da mão de Deus. Não. É deixar Ele fazer. É deixar Ele guiar os seus passos. Ele ser o seu guia. Ele ser o direcionador, o volante da sua vida. Se você deixar, Ele vai mudar a sua vida. Está sentado? Levanta e vai para a guerra. Porque Deus está contigo. A paz, pessoal. Tchau.